Bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui abrindo mais uma mesa, um bate-papo de gastronomia na Feira Preta, que esse ano está acontecendo mais digitalmente do que nunca, né, por conta aí da pandemia. Temos hoje aqui nomes bem especiais, pessoas muito alto nível, né, da gastronomia preta desse país. E aí antes de tudo, antes da gente começar o bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem, né, porque por mais que a gente se conheça, quem está assistindo a gente pode não ter aí a dimensão dos nossos trabalhos. Eu sou a Larissa, eu costumo dizer, né, sempre, que já é um jargão, que eu sou uma jornalista que cozinha, uma cozinheira que escreve. Gosto muito, sou uma apaixonada pela gastronomia, já trabalho com isso, já vai fazer aí acho que uns 15 anos, né? Antes muito mais na comunicação, formalmente, depois comecei a cozinhar também profissionalmente, então gosto de ter essa multiplicidade, assim, de olhar a coisa pelos dois lados. E gosto muito de debater a cultura gastronômica, então eu acho que essa mesa hoje vai ser muito interessante para a gente pegar desse ponto de vista, né? Então, antes de começar com as provocações, vou pedir que vocês se apresentem aí. Vamos começar pelo Guilherme aí, que ele tá... Vou na ordem dos quadradinhos aqui que eu estou visualizando. Guilherme, fala um pouco aí de você para a gente. Olá, Larissa, tudo bom? Letícia, Paty, Ícaro, pessoal que está assistindo, é um prazer. Eu sou Guilherme Petro, acho que semelhante ao que você colocou, Patrícia, também sou cozinheiro, também escrevo, sou jornalista, sou professor de gastronomia, sou produtor cultural e um dos projetos que eu trabalho é o Prato Firmeza, Guia Gastronômico das Quebradas de São Paulo, do qual já fui repórter, produtor, e agora sou editor-chefe do projeto. Então tenho uma caminhada também um pouco mesclando o cozinhar, o escrever sobre, o andar pela cidade, o discutir a gastronomia como cultura e como manifestação, enfim, da nossa capacidade humana, eu acho. Olá para todo mundo que está aqui nessa mesa, olá para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou a Paty Durães, eu sou produtora na área de gastronomia, estou nessa área já há aproximadamente uns 17 anos. Já consegui, ao longo dessa caminhada, passear pelas diferentes formas que o alimento se manifesta comercialmente. E eu digo que eu sou movida a saber, tambor e muito sabor. Obrigada pelo convite, Feira Preta. E vamos lá. Meu nome é Ícaro Rosa. Atualmente, né, eu tenho um restaurante aqui no sul da Bahia, chamado de Ló. Mas minha vida de cozinha ela vai fazer talvez total agora 17 anos. E comecei no Rio de Janeiro fazendo faculdade de gastronomia, trabalhando em hotéis e restaurantes e hoje sou dono de um restaurante no sul da Bahia, aqui em Itacaré. É um pouquinho da minha história, resumida. Olá a todos, primeiramente obrigada por estar aqui com vocês conversando na Feira Preta, para mim é uma honra. Bom, meu nome é Letícia Cruz, eu sou confeiteira, já estou na área em torno de uns 8 anos por aí. Atualmente eu sou chefe de um hotel aqui no Rio de Janeiro, no Fairmont, chefe da confeitaria de lá. Fui finalista de uma competição de confeitaria que acontece no mundo, que se chama Copa do Mundo de la Pâtisserie. A final é em Lyon, e eu fui representando o Brasil. E é isso, eu sempre fui muito apaixonada pela confeitaria e espero poder contribuir com a vivência aqui. Bem-vindos todos. Vocês foram bastante modestos aí nas apresentações, né? Porque eu sei que vocês são feras. Eu queria começar falando do ponto de vista do chefe preto, tá? Porque, assim, a gastronomia a gente sabe que é uma área muito elitista, né? Até pelos acessos. Então, quando a gente vai falar de restaurante, frequentar restaurantes, estar nesses lugares, né? A Letícia trabalha num hotel elegantíssimo, né? Super
inacessível para o povo preto, né? Então, nós estamos nesses lugares trabalhando para servir as pessoas. Então, como é para vocês todos, e aí eu peço que vocês todos falem, né? Talvez o Guilherme não tenha esse ponto de vista do lado do chefe, mas eu acho também interessante ele falar do ponto de vista da pessoa que avalia e que monta guias e que vai atrás. O que é para vocês serem uma pessoa preta dentro da gastronomia? Porque eu estou falando disso porque minha mãe, por exemplo, quando eu decidi ser cozinheira, ela falou, como assim, né? A gente vem aí de anos tentando... O sonho da minha mãe era que eu fosse doutora, que eu fosse juíza, que eu ficasse ali, né, num lugar de destaque, de prestígio, porque ser cozinheiro não é um lugar de prestígio, né? E quando esse lugar se torna de prestígio, que é o lugar do chefe de cozinha, o cara premiado, a figura preta some, né? Então eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre isso, da figura da pessoa preta dentro da gastronomia, alta gastronomia. Depois a gente vai abordar de novo também esse termo aí. Bom, eu tenho uma trajetória, eu sou filho de garçom, então eu vou a restaurantes desde sempre, acompanhar meu pai entrando pela porta dos fundos. Eu não ia comer, eu ia passar o dia com ele trabalhando, conhecer os bastidores, conhecer os colegas dele, os amigos dele. E eu fiz faculdade de gastronomia e tive a mesma história envolvendo os meus pais, assim. Meu pai não achava legal. Inicialmente, nenhum dos dois apoiou nesse sentido de gostar tanto da ideia, porque também tinham essa construção de que eu deveria ser doutor, engenheiro, porque é uma dessas profissões, as quais eu tinha muito cogitado e desisti também de tentar e falei, acho que o que eu quero fazer mesmo é gastronomia. E acabei indo fazer, e quando eu entrei na faculdade, eu entrei num mundo muito diferente do que eu entendia por gastronomia, por serviço e tudo mais, porque a minha visão de restaurantes era muito essa próxima já do trabalho mesmo. Depois que eu fui entender e eu fui ver que eu convivia com colegas que adoravam a gastronomia, mas por um outro viés, colegas brancos, ricos. Eu fui parte da primeira turma de gastronomia do Mackenzie, fui bolsista do ProUni lá, então percebi uma diferença muito grande assim com relação aos colegas mesmo. Então eram colegas que gostavam de gastronomia porque gostavam de comer nos restaurantes, conheciam os restaurantes Michelin porque eles viajavam o mundo comendo. Foi um choque muito grande entender essas diferenças, porque para mim era uma relação completamente diferente. Mas eu sempre continuei atuando ativamente nesse trabalho, nessa profissão, dentro dos restaurantes também. Já passei por muitas cozinhas, já passei por salão, já passei por bares. Antes de entrar na comunicação, fiz todo um pouco desse trajeto. E eu percebia que, no fim das contas, além do recorte de raça, tem um recorte de classe, que é muito importante de ser feito nesse lugar, porque assim, o salário de um cozinheiro dificilmente vai bancar ele para poder pagar um aluguel em São Paulo, para poder fazer alguma coisa, né, ter uma vida minimamente digna. Quem dirá poder investir para ter um restaurante e ser um chefe e aí poder ser visto dentro do circuito gastronômico, dentro da mídia, poder ser encarado como um restaurante profissional e tudo mais. Então, eu sempre percebi um ponto muito cego, para mim pessoalmente mesmo, de acesso a, como é que eu passo desse lugar de ser um profissional, um garçom, um cozinheiro, alguma coisa, para poder chegar num lugar onde eu vou, de fato, conseguir construir uma vida a partir dessa profissão que eu exerço, né? Porque vendo, não só meu pai, mas todos os colegas dele, as pessoas que são próximas a mim, que trabalham com isso, são profissionais com mais de 30 anos de experiência, mas que ainda assim não conseguiram atingir lugares que pessoas que já são ricas, brancas, que entraram nesse mundo, atingiram muito mais facilmente. Acho que a minha trajetória, inclusive, tão horizontal dentro da gastronomia, vem muito de uma impossibilidade de um crescimento vertical, porque chega em um momento onde essa virada fica muito difícil. Como é que eu posso ser o melhor profissional do mundo, mas no máximo eu vou ser um subchefe de um grande restaurante. Para ir para a linha de chefe de cozinha, esse é o lugar onde as pessoas pretas e as pessoas pobres são completamente apagadas.
Então, acho que a minha percepção vem um pouco nesse lugar, assim. Que é ser uma mulher preta na alta gastronomia, né? Eu sempre fui essa figura enigmática, porque eu sempre estive no serviço porque eu queria, porque eu gosto muito de atender mesa, de vender pratos, de interagir com os clientes, mas eu sempre fui dos bastidores. Eu sempre fui aquela figura que incomoda a clientela, porque é aquela mulher preta andando pelo restaurante com seu cabelo solto, sorrindo, bem vestida, maquiada e que não está ali obrigatoriamente para servir ao cliente, né? Então, eu já fui chamada para, por favor, caiu alguma coisa ali. Óbvio que eu sempre peguei, mas dando aquele jeitinho de mostrar para aquela pessoa que a minha figura ali era outra. E tão enigmática porque sempre estive no planejamento, na coordenação, no controle de equipe, no atendimento de vendas, de eventos, ou acompanhando chefes de cozinha em eventos internacionais, interestaduais, eventos corporativos, e também essa mulher preta que vai para a reunião para vender comida, para vender lifestyle, para vender luxo. Então, eu sempre deixei as pessoas com um pontinho de interrogação na cabeça, né? Quem é ela? Por que ela está andando? Eu tinha até um código secreto com um grande amigo que foi proprietário do primeiro restaurante que eu trabalhei, que quando essa pergunta chegava para ele de quem é ela, ele falava assim: ela é a dona. Ela é a dona. Você não sabia que ela é a dona? Eu vou te apresentar para ela. Aí já tinha a nossa piscadinha, né, para essas situações, e eu chegava e falava: você está sendo bem servida, está faltando alguma coisa? Fazia aquele jogo de cena para desmontar aquela pergunta tão racista e tão preconceituosa, né, de quem é ela. Se fosse uma mulher branca, dançando, flanando pelo salão, ela incomodaria? Óbvio que não, né? Ela nunca incomoda, ela embeleza. Mas essa minha figura, ela provoca. E eu tô aqui para provocar. Então, eu tenho duas reflexões que vão de encontro um pouco com o que a Paty falou e um pouco com o que o Guilherme falou. Eu entrei na gastronomia também via ProUni, né? E eu chegando na faculdade, eu dei conta de um mundo muito encantado, né? Que era aquele mundo que você só já vinha tudo cortado, era meio Ana Maria Braga, assim, né? Então era uma delícia a faculdade, né? E depois, quando eu saí para fazer estágio, eu dei de encontro que era uma cozinha de verdade, que era trabalho, 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 né? Tanto que das pessoas que se formaram comigo, acho que tem uma pessoa hoje que trabalha com cozinha. Porque a maioria das pessoas que faziam gastronomia na época eram isso, pessoas que gostavam de comer, mas no final das contas não gostavam de trabalhar com cozinha, né? E nesse processo de trabalho, eu senti muito isso numa época que era isso. Porque para você hoje em dia crescer no mundo da gastronomia, você precisa também ter uma vida fora da gastronomia saudável, né? Você precisa ter uma família equilibrada, você precisa ter uma grana para você poder estar bem com o teu emprego, para você poder comprar livros para poder estudar e por aí vai. Então isso, no final das contas, o povo preto não tem isso, né? Então, os cargos geralmente de subchefia, de chefia, isso se encontra para as pessoas que de repente conseguem fazer estágio no Noma, matéria em Nova York, sabe? Então a gente vai ficando um pouco excluído desse sistema. Então, no final das contas, os chefes e as pessoas que causam esses pontos de referência na gastronomia, é muito diferente sempre vai ser branco, né? E isso é uma coisa que, quando eu saí do restaurante e resolvi trazer a minha vida toda aqui para a Bahia, foi o grande lance e também foi uma coisa que eu me senti muito liberto em relação a isso. Eu consegui deixar de ser, que eu sentia muito isso quando eu era subchefe de um restaurante, que eu era meio que era uma coisa que eu odiava ser, que era tipo, qual é a palavra que eu posso dizer? Eu era meio que o capataz do senhorzinho, sabe?
Então, às vezes, eu deixava de ser eu, Ícaro, para ser a voz do meu chefe de cozinha, que de alguma forma era um cara branco, era um cara preconceituoso, era um cara que de alguma forma não tinha um olhar social e carinhoso para aquelas pessoas que estavam contribuindo com o trabalho dele. Então, quando eu resolvi cortar esse cordão, foi muito importante para mim, para minha leveza como homem, e quando eu montei o Giló, foi uma base em relação ao que eu queria ter dentro do meu restaurante, era um lugar que eu pudesse fomentar para fora. Que essas pessoas, não, se fosse ficar comigo 1 ou 2 anos, mas eu coloquei um compromisso de ser um cara que pudesse fomentar pessoas dentro desse estabelecimento que eu criei, né? E até hoje eu tenho isso muito em mente, de ser uma passagem para algumas pessoas criarem força e criarem referência para tentar ser o que um pouquinho que eu sou hoje, sabe? E agora voltando, não sei se eu também estou meio que embaralhando as coisas, mas voltando ao que a Paty falou, essa questão também de ser preto dentro de um restaurante, ser chefe, eu passo aqui, a sorte que eu tenho a cabeça boa, desde pequeno com meu pai me dando essa amparada racial, mas aqui, cara, as pessoas falam com todos os meus funcionários, mas não me remetem assim a mim como chefe, sabe? É uma dificuldade, assim, as pessoas, se eu tenho então um funcionário branco junto comigo na cozinha, todos os elogios são voltados para o funcionário branco, nenhum para mim. E apesar de eu estar totalmente diferente, assim, no sentido de comandando a cozinha, cantando comanda, pedindo prato, montando prato, mas as pessoas não conseguem me enxergar como chefe de cozinha. Isso também é um trabalho que eu também acho legal também, de alguma forma, desconstruir isso na cabeça das pessoas. Algumas pessoas eu sei que têm essa veia talvez mais preconceituosa, e tem algumas também que também não têm essa visão de achar que de repente uma pessoa negra pode estar num espaço de liderança, ser dono de um restaurante e por aí vai. Então hoje eu tenho essas duas reflexões, uma reflexão boa de poder ter saído desse mundo branco e ter criado meu próprio espaço e tentar desse espaço fomentar outros espaços, e tem esse lado chato que é isso, né? A invisibilidade quando a gente está num ponto de liderança que as pessoas de fato não enxergam isso, né? Bom, é engraçado como você vai vendo a sua história, ela tem um pouquinho de cada um, né? Para mim, a gastronomia se apresentava numa gastronomia muito familiar, sabe? Eu vim de uma família grande, a gente gosta de se reunir, almoçar todo mundo junto. Então, o meu contato maior com a gastronomia no início era assim, eu não era muito acostumada em restaurante, e muito menos em restaurante estrela Michelin, eu nem sabia que existia isso. E foi graças a esse trabalho que eu fazia em casa, né, de ajudar minha mãe a fazer sobremesas em casa, que eu decidi fazer gastronomia. Para minha mãe foi um choque também, que ela queria que eu fosse médica, depois até insistiu, faz nutrição, vai tentar mudar, mas mesmo assim eles respeitaram muito a minha decisão e me apoiaram, não só como um apoio emocional, mas também com um apoio financeiro, né? Então, eu acho que isso foi o meu grande diferencial, né? Eu tive pais que puderam investir na minha educação. Eu fui para São Paulo para fazer a faculdade, fiz na Anhembi Morumbi, e ali para mim foi meio que um choque no primeiro momento, né? Porque tinha muitos produtos que eu não conhecia, que eu não estava acostumada, e a maioria da turma ali sempre frequenta restaurantes, enfim, é uma turma era bem elitizada, né? Não tinha nenhum negro, era a única negra. Então ali para mim foi um momento foi um choque mesmo, né? Mas depois, quando eu comecei a trabalhar na gastronomia, né, quando eu comecei a ir para o mercado de trabalho, é que eu vi que realmente era cozinha. E a cozinha, ela é diversa. E a base dela, ela é preta, né? Então, eu acho que é ali, nesse momento, que eu me senti até um pouco mais à vontade, sabe? Porque meio que você vai se identificando com as pessoas. Mas
Mas o chefe é sempre o chefe francês, branco, entendeu? A pessoa que fez a faculdade, que foi... Eu tenho plena consciência que isso foi o meu diferencial para eu ter chegado no cargo que eu estou hoje, né, de chefia de um hotel 5 estrelas. Eu fiz a faculdade, meus pais me pagaram um curso de confeitaria em Buenos Aires para mim, então eu consegui me especializar. A questão, como o Ícaro falou, de você ter uma família estruturada, de você ter tempo para você se dedicar. Eu, quando comecei a trabalhar no hotel, eu realmente me dedicava, eu consegui morar perto do trabalho, e isso facilita muito, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não moram perto do trabalho, então é uma luta para chegar, uma luta para voltar. Então, isso tudo contribui para que, no final das contas, o preto ele fique estagnado, né? Naquele cargo de cozinheiro, naquele cargo de confeiteiro. É difícil para ele conseguir ultrapassar essa barreira, porque ele de trás ele já tem o peso da cor, né? Fora isso, muitas das vezes não tem todo o amparo que precisa, tipo, não teve uma escolaridade, entendeu? Começou a trabalhar na gastronomia por ser uma opção. Então, isso tudo pesa na hora dele conseguir um espaço, uma projeção maior, sabe? Mas, enfim, é uma coisa que eu aprendi com os meus pais e é verdade. Acho que para o preto, para ele conseguir sair do local que ele está, onde a sociedade impôs, botou ele ali, realmente é só com... Desculpa, gente. É só realmente com estudo, se instruir, né? Acho que não é só um estudo acadêmico, mas também leitura, politização, entendeu? Esse tipo de coisa é que você consegue ter uma mente que vai te possibilitar a se enxergar, né? Você primeiro tem que entender o espaço que você ocupa, né? E se posicionar perante a isso. Isso é uma verdade, assim, isso que a Patrícia falou, do Ela é a Dona, eu vivo muito isso porque eu tenho meu espaço, onde eu recebo pessoas, num bairro elitizado de São Paulo, e não tem um dia sequer que não venha alguém deslegitimar o fato de eu ser dona desse espaço, assim. Até o cara que vem entregar o gelo, eu abro a porta, ele pergunta cadê a dona, entendeu? Então, é realmente assim, se a gente não tem, como o Ícaro disse, se a gente não tem uma cabeça boa, se a gente não tem uma estrutura familiar, uma família que te preparou para isso, porque eu acho que a família preta acaba fazendo muito esse papel, né? Os pais, eles nos preparam para isso, porque eles sabem que a gente vai passar por isso. Você vai brigar com todo mundo o dia inteiro, né? Não tem jeito. E aí é muito desgastante. Eu não sei o que é mais desgastante, né? O sofrer o racismo ou essa coisa de ter que reagir a ele o tempo todo. Você está tão cansada que tem dia que eu estou tão cansada que eu apenas... não, a dona da casa não tá. Eu visto o papel de não dona da casa, sabe? Eu acho menos desgastante do que ficar tendo esse choque, porque isso realmente é uma coisa que vai ferrando com a nossa cabeça, né? Vai minando a nossa autoestima. Se você não está bem, e não é todo dia que você está bem, que você está inteiro, é uma coisa realmente muito desgastante. Bom, eu acho que, inclusive eu queria abordar, porque assim, aqui eu acho que a gente tem pessoas que trabalham com gastronomia diretamente. O Guilherme, ele tem aí a história do Guia da Quebrada. A gente costuma falar, o mercado coloca muito essa coisa da baixa gastronomia e da alta gastronomia, e eu não gosto desse termo, porque eu acho baixa gastronomia, por mais que queiram colocar, é a comida simples, a comida de boteco. Eu não consigo separar as coisas assim. Eu não consigo colocar a feijoada no lugar de baixa gastronomia. Desculpa, não é. Feijoada é um prato super complexo.
Ele tem um ponto de cozimento, cada ingrediente que está ali tem um ponto de cocção. Tem muita técnica envolvida naquilo para você colocar como baixa gastronomia, né? Colocar aquilo abaixo de um prato francês. E geralmente acaba sendo isso, né? O que é refinado, o que é alta gastronomia é comida de branco. E acarajé a gente vai colocar na baixa gastronomia quando não. É outra coisa que é cheia de complexidade, sabores complexos, técnicas dificílimas. Não é qualquer um que sabe fazer, não é qualquer um que vai conseguir fazer. E aí eu queria essa provocação de vocês, assim, se vocês entendem que baixa gastronomia e alta gastronomia são coisas que estão em lados opostos, e por quê? E se vocês acham também que isso é um termo elitista, porque eu acho que um boteco pode ser muito mais alta gastronomia do que um restaurante pedante, entendeu? Só pedante mesmo. Eu sou capaz de listar uns 10 restaurantes em São Paulo que só são caros, que é a única característica que ele tem. Não tem construção de sabor, porque também tem essa. Técnica, ela liberta, mas a técnica liberta quem sabe, quem tem o talento, né? Que eu acho que é muito mais fácil você ir frequentar o banco de uma faculdade, aprender a técnica, e isso não te coloca num lugar de talento e de desenvolvimento, e isso não significa que você vai fazer uma comida incrível. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu fui só conhecer o que era o Guia Michelin depois que eu entrei na faculdade. Então, o conceito de gastronomia e alta gastronomia, enfim, mudou muito depois que eu comecei a estudar sobre isso, né? Dentro de um ponto de vista mais mais acadêmico, depois que eu fui entrar de fato e entender o que era o circuito gastronômico falando de São Paulo, né? Mas mesmo quando a gente fala do circuito brasileiro, a gente fecha muito tudo em Rio, São Paulo, porque uma vez que eu venho de Parelheiros, no extremo da zona sul de São Paulo, então era uma coisa que eu nunca tinha sequer ouvido falar, nunca tinha chegado até mim. E eu lembro que até antes de entrar na faculdade, quando eu estava começando a me interessar por gastronomia, pelos restaurantes, um pouco nesse sentido, eu fui pesquisar em alguns guias da cidade, totalmente de forma inocente, isso em 2012, se tinham lugares legais mais próximos da minha casa, assim. E aí eu que morava em Parelheiros, achei no máximo um guia de uma revista, um restaurante, se não me engano, era Interlagos. E a resenha dele já começava assim: apesar da enorme distância do restaurante, ele é assim, 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 assado. Sendo que da minha casa para chegar em Interlagos eram 2 horas. Então eu comecei a entender que, no sentido do território, toda essa cobertura gastronômica ela era muito limitada e ela não me contemplava. Depois eu entrei na faculdade, entendi o que era o Michelin, conheci o conceito de alta gastronomia, alta cozinha, né? Podemos chamar como a gente quiser. E quando eu fui escrever, eu fui repórter no primeiro livro, Prato e Firmeza, e escrevi também um dos textos de abertura que trazia um pouco dessa reflexão sobre por que lugares fora do centro expandido da cidade não eram mapeados pelos guias tradicionais. A gente começou muito a pensar nessa provocação do que é de fato alta gastronomia, né? Quem são, acho que não o que é exatamente, mas assim, esse é um termo cunhado por quem? Quem é que define o que é alta gastronomia? Quem são essas pessoas? Tá, o Michelin chega e deixa estrelas para a galera e tal, mas assim, quem faz isso? Quem são essas pessoas? Quais são os critérios? A gente meio que não sabe, acho que até hoje a gente meio que não sabe. É meio que um fantasma, é um grande delírio coletivo que todo mundo entra na onda. Eu acho, até hoje eu fico muito espantado com isso, assim. E um dos pontos que a gente queria trazer ao escrever o primeiro livro era que nós não queríamos dar estrelas para ninguém, ou nota, ou qualquer coisa verticalizada. Porque acho que o conceito mesmo de alta gastronomia e baixa gastronomia é a gente pegar todo um sistema, né? A alimentação, ela envolve tantas coisas, ela é tão transversal a tudo que a gente faz, envolvendo nossa maneira de nos expressar, como a gente lida com os outros, como a gente se comunica, como a gente transmite sentimentos, sensações. Como é que a gente pega tudo isso, essa complexidade tão grande, e mede por valores verticais mesmo, né? Eu fico sempre pensando em artes, em outras manifestações artísticas. Claro que entendendo todas as diferenças que existem. Acho que não quero aqui romantizar a gastronomia como arte apenas, mas a gente
não fica falando que existe... Muita gente faz, né, de forma completamente também elitizada, mas a gente não diz que existe alta música e baixa música, existe isso, existe aquilo, né? Existe um movimento erudito e popular, mas a gente sempre coloca tudo num ponto mais horizontal, onde cada coisa tem um estilo completamente diferente, tem técnicas completamente diferentes, mas que elas não são necessariamente melhores ou piores do que outras. Eu acho que trazer isso para a gastronomia, para a nossa maneira de enxergar os restaurantes, tira até uma carga, essa carga da expectativa, assim, de que eu vou num super restaurante e vou ter aquela experiência, e conheço muita gente que vai nesses grandes restaurantes e saem frustradas, e ao mesmo tempo você pode ir num restaurante mais simples e ter uma experiência espetacular. Também acho que é muito um nicho, acho que tem espaço para todo mundo existir. Os restaurantes que são caros, que usam técnicas super complexas e tudo mais, mas a partir do momento em que a gente usa esses restaurantes que representam, se a gente for contar na quantidade de restaurantes no mercado, um número muito pequeno, se a gente for contar ainda a quantidade de pessoas que têm acesso a ele, eles contemplam muito menos ainda, um número muito menor da população. A gente não pode pegar esses pouquíssimos restaurantes, esses números tão pequenos, e usar eles como a grande referência para o que deve ser a gastronomia em São Paulo, no Rio de Janeiro, no país, no mundo. Eu acho que a gente olha para a gastronomia por uma ótica muito errada. E o guia vem muito nesse lugar de que a gente escuta muito que São Paulo é a capital mundial da gastronomia. Aqui estão os melhores restaurantes, chefes, tem comida de tudo quanto é jeito, em todos os lugares, existe o prêmio São Paulo Capital Mundial da Gastronomia. Mas assim, as pessoas que também, quem foi que trouxe esse prêmio, quem foi que trouxe esse conceito, e essas pessoas, será que elas conhecem de fato São Paulo por inteiro para falar que ela é a capital mundial da gastronomia? Porque não sei se é muito, talvez seja, talvez não seja, mas assim, se for, a gente tem que falar isso com mais propriedade, conhecendo de fato a cidade inteira, não só o centro expandido da cidade, a capital mundial da gastronomia. Aí a gente está falando de uma forma completamente diferente. E e ainda assim, a gente trazendo, né, para a mídia, para a abordagem que a gente traz dentro do Prato Firmeza na hora de nós construirmos o guia, e também, depois que a gente lança, como é que esses veículos enxergam o trabalho do Prato Firmeza, uma coisa que eu tenho certeza é que, desde a publicação do primeiro livro, a discussão de comidas nas beiradas, vamos pelas bordas, vamos conhecer restaurantes fora da rota, ela cresceu muito. Eu vejo muitos veículos falando sobre isso, tentando expandir um pouco, furar as próprias bolhas. Porém, ao mesmo tempo, acho que ainda existe uma sensação, eu tenho uma percepção, quando eu vou atuar com esses veículos ou com profissionais da área da gastronomia, da alimentação, do jornalismo gastronômico dentro da cidade, ainda de que, tipo, o guia Veja São Paulo é o guia da cidade, o guia Michelin é o que vai trazer os restaurantes, é o hype. O Prato Firmeza é um guia ali de periferia. Ainda hoje existe um pouco essa carga de que a gente é tipo café com leite, sabe? Sendo que o nosso trabalho também envolve técnica, também envolve todo um processo de apuração muito complexo, uma metodologia que não existe em nenhum outro guia, na verdade, especialmente nesse que a gente fez no Prato Firmeza 4, uma coisa completamente inédita. Então, por mais que a gente traga essa discussão e que muitas vezes a gente acho que consiga romper algumas barreiras, a pergunta de quem é que define o que é alta gastronomia e o que é o trabalho sério envolvendo a gastronomia, eu acho que ela continua e a gente precisa sempre procurar quem são essas pessoas para poder colocar, de fato, né, outras pessoas para definir quais são esses parâmetros e dar outras caras. Acho que é uma discussão assim, bem que envolve muitas complexidades, que envolvem, acho que, muito mais a gastronomia, mas também o território. Que fala potente, Gui. Muito incrível pensar em território, né? Meu coração está muito voltado para o território como um todo, e eu concordo muitíssimo com você que existe arte e existe também técnica por todos os lados, né? Por todos os lados. Só que assim, também eu acho que a gente precisa enaltecer aqui uma busca pela excelência.
que é o que define a alta gastronomia, né? O alta é, né, alta gastronomia, alta costura, é porque quando tem aquele envolvimento de arte junto com o produto final. Eu reconheço um bolinho de chuva como arte, eu reconheço um picadinho da minha avó como arte, eu reconheço o acarajé lá do Solar do Unhão como arte, que aliás, assim, fazer gastronomia com aquela qualidade, naquele território, com aquelas condições, tem que ser artista, né? Quem vai falar que aquilo não é alta gastronomia? Eu, Patrícia, reconheço como alta gastronomia. Agora, ao longo dos anos e por todos os lugares por onde eu passei e todas as viagens que eu fiz, eu fui me atentando cada vez mais por essa busca pela excelência, que é algo que assim, precisa ser muito obstinado, né? E acho que Letícia vai falar muito disso, a questão dos padrões, né? Manter padrão na confeitaria é uma coisa absurda, né? É muito absurdo e tem sim que receber aí os títulos e todas as congratulações. O que a gente quer é que sejam quebradas as barreiras de classe e de raça dentro da alta gastronomia. Também somos o classismo, né? Também somos, temos todas as ferramentas dentro de nós para entregar excelência, né? Acho que essa é a grande chave da alta gastronomia. Todas as mentorias que eu participo com afroempreendedoras de gastronomia periférica, quero aqui enaltecer muito o AfroLab da Feira Preta, que vem a próxima edição agora também toda digital, e que a nossa fala é sempre essa, da possibilidade de entregar excelência. Você faz brigadeiro de colher, tá lindo, você não precisa fazer outro produto se isso é o que você faz bem, mas mantém padrão, tenta fazer o melhor brigadeiro de colher dentro das suas possibilidades, compra no seu território, não viaja para comprar o leite, para comprar o chocolate, compra aí, né? Então, entregar um produto de excelência tem muito a ver também com estar bem para cozinhar, para produzir. Então, eu acho que me cabe aqui essa fala de enaltecer também essas pessoas que estão acirradas para entregar excelência por todos os territórios, né? Seja no Capão, seja no Jardim, seja Pinheiros, ABC, Mauá. Essa semana eu conheci uma cozinheira incrível lá do fundão do Mauá, que, assim, obrigada, Gui, pela indicação, ela é incrível e inventiva e criativa, então eu acho que todo afroempreendedor de gastronomia tem que se munir de todas as ferramentas da alta gastronomia, padrão, excelência, qualidade e por aí afora, né? Não vou me estender muito mais aqui. Adorei a fala da Paty. Eu acho que é bem isso mesmo, sabe? A minha visão de uma alta gastronomia seria, primeiro, o respeito. Né? Você tem que ter o respeito com o produto e tem que ter respeito com o cliente. Acho que isso é fundamental. E a gastronomia por si só, ela já é uma arte. Né? Eu enxergo dessa forma, né? Que é a arte de você transformar, né? Você transforma uma matéria-prima em algo totalmente diferente, né? E vendo pela visão da confeitaria, eu acho importante também respeitar processos, né? A confeitaria também tem isso. Se você é muito específica, né? Quase uma ciência. Mas dentro disso, você criar em cima disso e no final apresentar um produto gostoso, que eu acho que é o principal da comida, ele tem que ser bom. Ela pode estar cheia de técnica, cheia de modernidade, mas se não for bom, então não está cumprindo o fator principal. Então, para mim, desculpa, isso é baixa gastronomia. É quando a comida não é boa. Não é porque ela é de boteco ou ela é feita, enfim, em diversos lugares, não. É porque a comida não é boa. A comida não é boa.
Mas eu acho que o importante acho que só a gente estar aqui conversando sobre isso, né? Eu acho que é importante para já dar aquela mudança no chip, né, na cabeça das pessoas do que realmente significa a alta gastronomia, né? Porque a gastronomia em si, aqui no Brasil, inicialmente ela era reconhecida como a gastronomia de fora, né? A gastronomia brasileira mesmo, a gastronomia regional, ela não era vista como gastronomia em si, né? O que realmente era algo digno de prestígio é a comida de fora, né? Uma culinária italiana, uma culinária francesa. É isso que era tido como gastronomia e como alta gastronomia, né? Então, hoje em dia, a gente já tem plena consciência que o Brasil é muito diverso, a gastronomia brasileira é maravilhosa, tem muita história, tem muita técnica, então acho que a gente já exaltar a nossa cultura também ajuda muito no quesito de diminuir essa coisa de elitizar, né? A gastronomia elitista, né? Que é aquela gastronomia do chefe francês e tal. Não, acho que ter uma visão consciente de que uma comida bem feita, de qualidade, que respeita o local onde ela é feita, que tenta utilizar os produtos daquela região, que oferece de uma forma sincera e honesta para o cliente, isso que é alta gastronomia. A alta gastronomia, para mim, ela, de alguma forma, ela foi criada assim para esse termo, né, para de alguma forma alimentar egos, assim, né? Porque acho que o ser humano precisa dessas escalas, dessas diferenças. Eu sou aqui, você é ali, você está lá. Eu acho que é um pouco disso, assim. E desde que eu entrei nesse mundo, a minha maior referência de comida era minha mãe, né? Então, para mim, a alta gastronomia era o que a minha mãe fazia, assim, comida boa, com sabor, construção de sabor, textura. Então, já fui muito restaurante que se diz alta gastronomia, na verdade, não me emocionou, não falou, não tinha sal, né, que é um ingrediente básico assim, de uma cozinha. E então, para mim, basicamente, falando o que a Paty, que a Letícia falaram, para mim, alta gastronomia é uma cozinha que se predispõe a ter qualidade, produto bom, amor no que está fazendo. Isso você faz em qualquer lugar, querendo fazer. Faz numa barraca de praia, faz num boteco, faz num restaurante aquilo. Então, para mim, a alta gastronomia é isso. Mas eu acho também que o termo ele talvez foi desvinculado, porque eu acho que existe uma linha da gastronomia que ela faz um paralelo a talvez a alta costura. São pessoas que estão nesse sistema para criar coisas que de alguma forma vão virar tendência no mundo afora. Então essas pessoas não estão preocupadas em sabor, elas estão preocupadas em criar coisas para depois aquilo se espalhar pelo mundo e daí virar. É um pouco o que o Ferran Adrià fez na Espanha, criou espuma, criou, sabe? E depois isso foi se expandindo e a galera foi trazendo aquilo para aquela cozinha com o seu sabor, com a sua essência, com a sua origem, entendeu? Então acho que para mim a alta gastronomia não é nem questão de qualidade, são pessoas que estão voltadas para estar pensando na cozinha de uma nova forma, com novas técnicas, com novos produtos, como usar aqueles produtos, entendeu? Mas não pela essa questão de qualidade, sabe? De equiparar um boteco como fosse ruim, um restaurante de luxo ser melhor, sabe? Então, para mim, a alta gastronomia talvez seja paralela à alta costura. Pessoas que estão ali para criar, para desenvolver ideias novas e novos conceitos assim, para o mundo da gastronomia. Eu gostei bastante tanto desse ponto de vista que vocês foram trazendo em relação à alta gastronomia, que a gente tira um pouco desse lugar
classista, né, de que a alta gastronomia é só aquilo que realmente custa caro, né, e traz para esse ponto de vista da arte mesmo, né, fazendo esse paralelo aí com a indústria da moda. A gente tem o prêt-à-porter, a gente tem que é a roupa do dia a dia, a roupa que vai para as ruas, e você tem realmente as pessoas que estão pensando fora da caixa, né, que estão ali fazendo algo para realmente romper padrões, olhar para frente, ser tendência, né? Então, realmente, tendo esses dois viés, a gente consegue, inclusive, trazer essa horizontalidade que o Guilherme tanto falou. Uma coisa não invalida a outra, né? E aí, a gente já está quase aqui indo para a nossa reta final. Pegando esse gancho aí, eu queria saber da função social do chefe, né? A função como vocês se veem dentro, não só chefe, né? A Patrícia como produtora, que tem muito voltado para o seu trabalho para esse lado social. O Guilherme, que já vem dessa cena também, de desconstruir aí, descentralizar, né? Trazer tirar do centro expandido de São Paulo a questão gastronômica. Por isso que eu gosto, porque eu acho que o fato do prato firme do Guia da Quebrada, chamar Guia Gastronômico da Quebrada, ele traz isso, ele valida isso, né? Gastronomia não é só o que está sendo feito nos Jardins, Pinheiros e Santa Cecília. A gente tem gente fazendo gastronomia em todo lugar, porque a gastronomia é uma ciência acima de qualquer coisa e que ela permeia um monte de coisa, porque assim, você pode não tomar banho todo dia, você pode não trocar de roupa todo dia, você pode não ouvir música todo dia, mas você vai comer todo dia, né? Então, a comida, eu acho que ela tem esse viés social, porque ela permeia a nossa vida, quer a gente goste, quer a gente não goste. Então, a comida, ela é arte também, mas a comida também é vital. Então, olhando nesse viés, qual é o viés social do chefe de cozinha? Qual é a função social do chefe de cozinha, né? E principalmente o chefe de cozinha preto, porque é isso. Eu insisto muito nisso. A gente está trabalhando com gastronomia, a gente está servindo quem, né? A gente não está servindo pessoas pretas. Quem trabalha com gastronomia, restaurante e tudo mais. Então, qual que é a nossa função social dentro desse contexto quando a gente está falando de gastronomia como ciência social e como tecnologia social? Eu acho que partindo um pouco do ponto de vista do chefe, a gente tem no chefe, acho que a figura principal, expoente desse movimento artístico, de todo esse mundo, esse universo que envolve a gastronomia. Então, a função social que o chefe pode exercer e que eu venho, felizmente, vendo muito um crescimento nesses últimos anos, de ver chefes indo para além das suas próprias cozinhas, dos seus próprios empreendimentos, até dos seus próprios territórios, ou indo do outro lado, se voltando para os próprios territórios. Porque se o chefe é o expoente da cadeia, existe toda uma cadeia por trás. Então, de quem é que esse chefe vai comprar, quem é que esse chefe vai contratar, como é que ele vai remunerar e manter esses funcionários, como é que vai funcionar toda essa cadeia que gira em torno e da qual o chefe também faz parte. Eu acho que a gente ter chefes negros, chefes diversos de todas as formas, a gente consegue mudar um pouco esse olhar e acho que já descolonizar mesmo esse olhar da figura do chefe enquanto que é uma herança que a gente tem europeia, né, daquela figura tirana, de como a cozinha é assim mesmo e a gastronomia é assim mesmo e o que importa no fim das contas é muito mais a técnica, qualquer coisa que eu vou colocar no prato, do que todo o entorno, né? A gente começa a olhar para de quem a gente está comprando, de onde vem esse alimento, por onde esse alimento todo passou antes de chegar na mesa das pessoas, como a gente vai lidar com várias questões dentro do nosso ambiente, do nosso restaurante. Eu acho que o que a Patrícia traz sobre buscar excelência é excelente, é fundamental, é perfeito, porque se a gente também bebe dessas referências, a gente consegue ter uma visão muito mais 360 para poder enxergar, inclusive, pontos que a gente pode mudar, né? Que a gente consegue atingir esses lugares dos chefs
esses lugares de destaque para poder trazer mais gente junto. Eu acho que é muito mais sobre criar redes e trazer muito mais gente junto para construir coletivamente do que qualquer outra coisa. Com Prato Firmeza, a gente, ao sair um pouco da bolha dos territórios, a gente sempre diz que a gente não dá voz para ninguém, né, para restaurante nenhum, para nada disso, porque cada um tem sua voz. Esses restaurantes já não existiam, não passaram a existir depois do Prato Firmeza, pelo contrário, eles já tinham uma vida útil, todo um corre sendo feito dos seus territórios muito antes, alguns muito antes de eu mesmo nascer. Então, mas é muito legal a gente trazer, inclusive em palavras, né, guia gastronômico das quebradas e tudo mais, uma construção coletiva. Uma vez que esse livro é feito por jovens de diferentes periferias, não é ninguém de fora vindo validar, olha que o seu restaurante é legal, agora esse restaurante é legal. É tipo, esse lugar que eu vejo desde que eu cresci, ele é super legal e a gente quer ir mais longe e trazer mais gente para construir junto. Eu acho que tem muito isso, partindo do ponto de quem constrói o livro, de quem está nos restaurantes e de quem está nos territórios, também eleva muito a autoestima dessas pessoas, né? De que a comida que eu como perto da minha casa não é mais o restaurante que eu vou quando eu estou sem grana, e quando eu estou com grana eu vou lá no restaurante do centro. Não, nossa, hoje eu vou acontecer uma coisa legal, vou comemorar, vou num restaurante aqui vizinho da minha casa, que é de um chefe que eu super conheço, que agora eu chamo ele de chefe. Então, todo mundo passa a crescer em conjunto, coletivamente, né? A economia começa a circular localmente e a figura do chefe dentro do chefe, a figura do jornalista, enquanto pessoas que vão trazer outras histórias para serem contadas. Eu acho que essas figuras em conjunto conseguem construir muito mais. E eu consigo visualizar hoje, felizmente, acho que essa live que a gente está fazendo, né, esse painel, é um retrato dessa construção em rede que a gente tem feito. Nossa, tem até que respirar, né? Eu até peguei a caneta, comecei a anotar tudo que eu queria falar, porque ter a gastronomia como um movimento social é o único caminho que eu enxergo para mim, para os próximos anos. Eu não me vejo mais dissociando gastronomia de alimentação e todo aquele guarda-chuva que vem embaixo das questões de alimentação. Então, o que é a gastronomia enquanto um movimento social para mim, né? É falar de empreendedorismo negro, porque as negras de tabuleiro foram as primeiras mulheres empreendedoras, as primeiras mulheres empreendedoras do Brasil, né? Não dá nem para falar as primeiras mulheres negras. Não, as primeiras mulheres a empreender foram elas, as escravas de ganho, que vendiam para comprar a alforria dos seus, né? Então, a gente tem muito que valorizar essa nossa ancestralidade. Falar também de comida enquanto movimento político, né? As nossas decisões no prato, elas são decisões políticas, que refletem tudo o que a gente pensa sobre desperdício de alimento, sobre acesso à terra, sobre racismo alimentar, sobre nutricídio, sobre uma melhor distribuição de alimentos no nosso território todo, sobre soberania alimentar, acesso à terra, né? Poder se alimentar do que você produziu, ter um cantinho para produzir, nem que seja aquela hortinha de ervas, né? Isso é gastronomia, é movimento social. Falar de aproveitamento integral dos alimentos também é uma bandeira que a gente tem que falar cada vez mais. Que mais? E fica aqui uma provocação minha para todo mundo. Não dá para a gente continuar falando de gastronomia e aceitando a fome, né? Nunca deu, não dá e vai continuar não dando. Então, essa responsabilidade ela é nossa, né? A gente é da gastronomia, a gente vem do mercado da abundância e a gente não pode normalizar o excesso, né? Então, fica aqui essa minha chamada, esse alerta da gastronomia enquanto movimento social. Nem sei o que dizer, depois que a Paty disse tudo, né, gente? E olha, não estou me candidatando a vereadora, tá? Poderia. Eu votaria. Não ainda.
Mas falando sério, acho que a fala dela foi completa, foi maravilhosa, né? Porque a gastronomia tem, como o Guilherme também falou, da questão da cadeia, né? Ela aponta ali de uma série de outros serviços, outras pessoas, né? Então, o produtor local também, isso é um ganho importante para a sociedade. As questões ambientais agora que são muito importantes. Então, o respeito com o alimento, evitar o desperdício, isso tudo contribui muito para a nossa sociedade, né? Porque, na verdade, a gastronomia ela vai refletir, né? Se você for parar para pensar, ela vai refletir os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos pessoais que tem que ser mudados. Que é o quê? É o olhar para o outro, o olhar para o mundo. Então, se cada um já começar a trabalhar isso vai ser refletido diretamente na gastronomia. Tanto para quem faz, que é o chefe, ou o cozinheiro, ou o confeiteiro, quanto para aquele que consome, né? Porque aquela pessoa que vai ter o consumidor que tem esse olhar, ele vai ser muito mais crítico e vai exigir muito mais dos estabelecimentos, né? Então, isso também contribui muito para a mudança, né? Então, é importante. A Bahia, há 5 anos atrás, me trouxe muito essa reflexão do meu papel como chefe e como dono de restaurante, né? Eu comecei a tomar tapas e tapas na cara do que eu poderia fazer. Eu era um cara que gostava muito de esbravejar palavras, ainda mais agora acho que a internet deixa a gente um pouco assim. E eu comecei a perceber que, na real, eu tinha um pequeno mundinho aqui que eu poderia desenvolver muita coisa nesse mundinho sem estar falando várias coisas, sabe, sem esbravejar nada. Então comecei também a me organizar muito para tentar fazer do Giló um potencializador tanto de pessoas e como de pessoas tanto que trabalham comigo, pessoas que me fornecem também, né? Então, eu comecei a abraçar muito mais a agricultura familiar, coisa que lá no Rio de Janeiro eu não tinha nem muita noção disso, eu nem sabia, sabe, aquele menino que, o leite vem da onde, né? Sabe, então nem entendi o que era agricultura familiar, não sabia da importância daquilo, e a Bahia me trouxe isso muito de cara, sabe, quando eu pedi para a menina começar a plantar espinafre, sabe, porque eu queria usar espinafre, ela começou a plantar, ela começou a vender espinafre, talvez por causa de mim, assim, né? Então entendi o peso da força da gente sobre as pessoas, assim, essa ligação que a gente tem que ter. Então hoje, basicamente, até eu venho tentando do meu micromundinho de Ló fazer isso, ter um papel do mundo que de alguma forma eu quero, né? Então até essa semana a gente estava conversando, assim, em parênteses, porque todos os clientes que chegam aqui no Giló querem tomar Heineken, né? Quero tomar Heineken. E a Heineken, cara, é uma máquina de fazer garrafa de lixo, né? De vidro, eles não recolhem, então... E às vezes a gente fica assim, cara, a gente tem isso para poder vender ou a gente não tem para não criar isso, né? Aí entra muito o que a gente tem que fazer como coerência do que a gente acredita, às vezes segurar. Então hoje, assim, a gente não vende Heineken mais no restaurante, a gente colocou uma chopeira aqui para fazer chopp artesanal com os amigos de Serra Grande que fazem chopp daqui. Muito então a gente bom. achou também uma alternativa que casou super bem, então a gente fomenta um pessoal que faz chopp aqui artesanal, com produtos locais, e ao mesmo tempo para de fazer lixo o tempo todo, né? Porque... Então... Hoje eu entendo que o meu papel é tentar cada vez mais, é óbvio que a gente tem nossos erros e acertos, mas eu estou tentando cada vez mais fazer do Giló um lugar onde eu consiga deixar meu melhor para o mundo, assim, um pouquinho. Falta muito ainda, eu sou todo errado, mas eu estou tentando. Não tem nada de errado, não. Tá ótimo. Vocês até superaram a minha expectativa em relação a essa pergunta, porque
eu fiquei muito na dúvida se eu fazia ela ou não, porque eu acho que muitos chefes ainda não se atentaram para a responsabilidade social de ser chefe, né? Que vai para além das escolhas, se eu vou servir carne, se eu vou servir, se eu vou incluir os vegetarianos, e é isso que você falou, Ícaro, é exatamente isso, porque você também é um empresário, você também tem que fazer escolhas que sejam saudáveis para o seu negócio, né? Então não dá, assim, eu vejo muito isso aqui na nossa mesa. As pessoas têm uma resistência enorme de sequer não comer carne, assim. Você não consegue fazer um menu todo baseado em vegetais e aquilo ser sustentável economicamente para o seu negócio. As pessoas valorarem aquilo da mesma maneira de que se você vai servir um bife, né? O brasileiro, ele tem, o paulistano, inclusive, classe média, média alta, ele tem resistência até com peixe, assim. Saiu da carne bovina, já fica uma coisa tipo, nossa, não foi tão legal. Eu não jantei. Ele fica com a sensação de que não comeu, né? Então, isso me leva para para a nossa última pergunta, que eu queria que vocês falassem, como vocês veem isso, como vocês veem o futuro da alimentação nesse sentido. Vocês acham que a gente tem uma onda de jovens vegetarianos aí? Eu acho que vegetarianismo é o novo punk rock, né? A molecada mais jovem, elas apostam no vegetarianismo, que tem um viés que me incomoda muito, porque para mim você deixar de comer carne para investir nessas carnes vegetais que não passam de produtos ultraprocessados, a pessoa não está deixando de comer carne para comer berinjela, né, que seria o melhor dos mundos, ela está deixando de comer carne para comer um hambúrguer que eu não sei o que é aquilo. Eu fui ler o tal do rótulo da carne do futuro, meu Deus, não dá para reconhecer nada que tem ali. Então também tem esse viés, e eu queria que vocês falassem um pouco agora de como vocês estão olhando para frente, como vocês estão olhando para isso. Eu acho que isso que o Ícaro colocou, que ele está fazendo, que é verdade, o chefe ele tem esse poder. Uma vez que você passa a usar um ingrediente, você coloca na mesa, você influencia toda uma cadeia, né? Porque você faz também, o cara que veio no seu restaurante, que comeu o espinafre, o repertório dele já abre, ele já vai procurar espinafre na feira, ele já vai... E aí você vai criando um círculo virtuoso, né? Porque o chefe tem essa oportunidade de interferir e de apresentar para as pessoas novas formas de consumir um alimento que talvez a pessoa na casa dela não saberia. Isso é uma tecnologia social, né? Então, como vocês estão vendo aí o futuro? Como vocês olham para o futuro da gastronomia, né? A gente... já está consolidada essa história de gastronomia brasileira, a gente eu acho que já é meio que passado essa história de síndrome de vira-lata, né? Eu acho que ainda tem esse deslumbre, sim, em relação aos prêmios, a gente ainda fica com esse olhar eurocêntrico em relação aos prêmios, precisa vir alguém de fora falar, né? Isso que o Guilherme falou, tem um restaurante que eu adoro aqui em São Paulo, que é o Cepa, que ele fica no Tatuapé. E ele não fica no Tatuapé burburinho, ele fica no Tatuapé mais profundo. Os caras fizeram um restaurante no bairro deles. E aí eu encontrei a Gabriela, eles ganharam recentemente o prêmio da Vejinha. Falei, o que mudou? Eu falei, aumentou o movimento? Ela aumentou o movimento das pessoas do bairro. As pessoas do bairro não valorizavam a gente. Aí é daqui do Tatuapé não presta, né? Aí vem o colonizador te dá a estrelinha, vem o Lorenzato fala, não, é bom... Aí agora a pessoa do bairro, a Veja aprovou, agora eu posso ir, agora é chique. Então, né, tem isso. Eu acho que a gente já está mais, eu até me perdi, mas eu queria que vocês falassem como vocês estão vendo aí os próximos, qual será a próxima onda, qual será a próxima onda gastronômica, como vocês estão vendo o futuro da gastronomia, lógico, do nosso olhar brasileiro e nosso viés. Eu acho que eu posso me considerar um jovem ainda, né, 25 anos, e eu sou vegetariano há 6 anos, enfim, virei vegetariano há 6 anos, nesse meio tempo eu já me tornei vegano, então é o rolê que eu tenho hoje, a maneira como eu ajo e também as escolhas que eu faço no meu dia a dia e também profissionalmente, porque enquanto chefe, cozinha, enquanto cozinheiro, professor, a minha atuação é numa alimentação à base de plantas e também num trabalho de jornalismo, porque eu escrevi para Animal Equality Brasil por 1 ano e meio recentemente, indicando lugares de comida vegetariana em São Paulo,
trazendo textos reflexivos sobre indústria alimentar, entrevistando pessoas veganas, pessoas do meio. Eu acho que quando você diz que esse é o novo punk rock, acho que tem tudo a ver também, porque inclusive vem muito dessa raiz aqui em São Paulo. E tendo essa experiência, eu vejo que isso está diretamente relacionado à educação alimentar que nós temos como um todo. É muito difícil conseguir justamente trazer para muita gente assim, outras opções, poder introduzir a conversa sobre uma alimentação sem carne, porque muita gente não sabe mal fazer a composição de um prato, né? O prato é arroz, feijão e carne, pronto. Se você tira, parece que tira a chave assim, da pessoa de como aquilo deveria ser. Porque, claro, isso envolve a gente entender qual o valor, enfim, o que a carne representa dentro de um prato, qual é a função dos vegetais, qual é a função do feijão, o que eles carregam, qual a composição, se eu tiro uma coisa, o que eu posso colocar no lugar. Então, acho que antes da gente falar sobre uma alimentação sem carne, uma alimentação à base totalmente de plantas, a gente precisa dar um passo muito atrás ainda para entender sobre a educação alimentar, o que é um trabalho muito difícil, que não depende talvez só de nós profissionais, isso tem muito a ver com políticas públicas, com certeza. Mas eu acho também que, para mim, essa é a gastronomia do futuro. Eu acho que eu tenho visto muito mais chefes olhando para isso, chefes já consagrados. Tenho visto uma nova leva de novos chefes atuando mais ativamente nesse tipo de alimentação e construindo novas técnicas, construindo novos sabores, construindo novas possibilidades. Acho que o que o Ícaro traz sobre a alta costura, sobre ultrapassar barreiras, eu acho que tem muito a ver com isso também. Porque como a gente pode pensar novas maneiras de se preparar uma cenoura, simples assim, né? A gente pode ir muito além da cenoura no vapor, da cenoura cozida, né? Esse é um trabalho de educação que acho que a gente, enquanto profissional, tem todo um universo a explorar nesse sentido, o universo das plantas, e faço essa provocação também para todos e todas as chefs que já atuam no mercado, porque eu vejo também essa resistência também como uma dificuldade, porque a gente aprende também na faculdade que o prato é o carboidrato, uma proteína animal e um vegetal de acompanhamento. E se a gente inverte essa lógica, né? Acho que é um trabalho muito de inverter a lógica. E, para completar, o que me deixa mais feliz é ver que todo esse movimento vegetariano, vegano, no país, onde ele acontece mais forte, acho que eu poderia dizer, vem de pessoas pretas e pessoas periféricas. É aí que o rolê está acontecendo muito forte. A gente está falando sobre veganismo popular, veganismo acessível, nós temos chefes que vêm de periferias falando sobre isso, nós temos Thalita Xavier no Rio de Janeiro, Juan Félix, Luciene Santos, que com suas diferentes abordagens falam sobre alimentação à base de plantas, porque a gente dificilmente vai conseguir falar sobre soberania alimentar, sobre todo mundo ter acesso a alimento plenamente se a gente não tocar nesse assunto, né, do consumo de carne, dos sistemas alimentares, especialmente aqui no país. Então, eu fico muito feliz de ver que tem uma super nova onda preta e periférica que está vindo, que não está vindo, que já veio, que está, né? A gente só está conquistando outros e outros lugares e cada vez mais gente dentro desse movimento. A gastronomia, a alimentação futura, eu acho que essa é a gastronomia do futuro, não é nenhuma marca teoricamente vegana que está. Essas marcas estão no passado. A gente está indo falar de uma alimentação plena, de comer de fato berinjela, e não um produto ultra industrializado, e nada nesse sentido. Nossa, o que falar depois disso, né? A minha fala está muito alinhada com a sua, Gui. Aí eu vou fazer 2 recortes. O primeiro é o recorte de raça. E não a gastronomia, mas a alimentação do futuro, ela é preta, ela é periférica e ela é à base de plantas. Eu não sou vegana, vegetariana, mas
os vegetais, para mim, eles são protagonistas. E eu fico vários dias sem comer proteína animal, porque eu dou protagonismo para o vegetal e eu acho que o futuro é esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele vem também da floresta em pé, né? A gente precisa da floresta em pé. Então, a diminuição do consumo de carne é para isso, é para a gente manter o nosso verde ativo. E tem um outro recorte aí que eu gosto muito de fazer para o que eu enxergo para o futuro, que é esse recorte nacional. Eu acho que a gente precisa olhar mais para o que é nosso. Então, tá todo mundo indo para as faculdades aprender as técnicas francesas. A gente tem técnica da roça, a gente tem técnica caipira, técnica sertaneja, a gente tem aí as nossas cuias cumbucas, as nossas panelas, a gente tem o barro. Eu acho que e eu gosto muito de uma conclusão que a Paula Carosella fez numa entrevista, que ela fala que a comida do futuro é a comida do passado. Então, quando eu olho para frente, eu vejo a minha avó. Eu vejo o porquê que eu estou trabalhando na gastronomia, por que alimento é tão importante para mim hoje, porque quando eu precisei tomar uma decisão de futuro, eu olhei para trás e eu vi a cozinha da minha avó. Tem um provérbio africano que eu gosto bastante, que diz, quando não souber para onde ir, olha para trás e lembra de onde veio. Então, se a gente da gastronomia, se é a alta gastronomia que lança a tendência, que faz com que a população olhe melhor para um ingrediente, né? Se a gente tem essa responsabilidade, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira cada vez mais do que é nosso. Não só de mão de obra, não só de insumo, mas também de técnica e de modo de fazer, né? O nosso modo brasileiro de cozinhar. Eu peço aqui para que vocês, chefes de cozinha, levantem também essa bandeira do nosso jeitinho de fazer, que é muito maravilhoso. Então, o que eu penso do futuro da gastronomia, né? Eu acho que essa questão que você falou do hambúrguer do futuro, como o Guilherme pontuou, é uma questão do passado, né? Eu acho que muito do que a gente é hoje foi por conta desses produtos super processados, né? Eu já li alguns artigos dizendo que as pessoas estão se tornando mais celíacas, né? Com restrições a glúten, com restrições à lactose, por conta dos produtos ultraprocessados, né? Então, acredito que a sociedade como um todo, ela já está com essa visão de freio, né? Mesmo isso, de frear esse processo, né? Não só por questões ecológicas, né? Como a Paty pontuou, do impacto que a produção de carne afeta ao nosso ecossistema, mas também por questões nutricionais, né? Então, as pessoas hoje em dia, agora eu vou fazer uma ponta muito mais para a minha parte, que é a confeitaria, as pessoas hoje em dia elas estão consumindo muito menos açúcar, né? Muito menos farinha branca. Então, isso impacta diretamente a confeitaria que eu aprendi, que foi a confeitaria clássica francesa, porque a base dela é a proteína do ovo, é a proteína do leite, do creme de leite, é a farinha branca, né? E agora, entender que a gente está num novo processo, entender que a gente está numa nova fase, né? E conseguir, mesmo assim, produzir produtos bons que atendam essa demanda, essa expectativa. Acho que esse é o novo desafio, principalmente da confeitaria, né? Na competição que eu participei, na Copa do Mundo da Patisserie, você vê como essa questão já está tão enraizada, né? Já está tão presente. A sobremesa que a gente tinha que fazer empratada, ela tinha que ser vegana. Então isso já foi um ultra desafio, né? E teve um país, que foi o Reino Unido, que ele fez não só vegana, como diet. Então,
Para mim foi uma experiência maravilhosa e começou a abrir meu olho com relação a isso, as alternativas que a gente tem com os produtos, e eu digo produto in natura, sabe? Um exemplo, a água do grão de bico é equivalente a uma clara, então não estou falando nem de um produto processado, estou falando realmente de um produto na íntegra, que você pode substituir. Tudo é questão de estudo, né? E entender e acompanhar esse novo processo que a sociedade como um todo está se dirigindo. Eu penso muito que eu acho que isso é urgente, né? Essa conexão com a gente de volta com a natureza, com o natural. E também volto a falar também, acho que isso tem que sair um pouco também do discurso, de alguma forma, ir para a prática. Eu me vi várias vezes pegando, de repente, alguma coisa orgânica daqui, querer postar no meu Instagram, mas, de fato, o meu restaurante ele não tem esse viés orgânico, até porque pela impossibilidade de produtos aqui, mas eu queria me ver querendo postar, mas, ao mesmo tempo, o meu eu interno falou assim, não, segura essa onda, porque você não é isso, né? Então, às vezes eu percebo muita gente indo nessa questão, muito porque também está numa moda ser natural, orgânico, vegano. Mas se for ver, o consumo de carne aumenta cada vez mais. Então, alguma coisa está errada, né? Então, mas eu acho que, cara, o futuro da gastronomia, o futuro do mundial, do planeta saudável, é a gente começar a se olhar dentro da natureza como parte dela, assim. E a gente, de alguma forma, respeitar, questão de separar lixo, é questão de jogar o óleo da sua cozinha no ralo da sua cozinha. Então, eu acho que a gente precisa voltar a entender que a gente faz parte da natureza. A gente não é uma coisa soberana que está ali e a natureza está na nossa volta ao nosso dispor para a gente fazer o que tem que fazer, né? Então, acho que a gente precisa olhar isso. E não só na gastronomia, é na casa que a gente vai construir, como que a gente vai construir a nossa casa, sabe? Nas roupas que a gente vai comprar, da onde estão vindo essas roupas. Então, acho que é uma coisa até muito maior do que só o alimento, sabe? Então, acho que a gente precisa voltar a se reconectar com a natureza e entender que a gente não é nada sem ela, né? Mas eu acho um pouco disso. Eu queria agradecer o convite. Acho que isso foi uma conversa toda muito, muito, muito rica, assim, cada pessoa trazendo um ponto diferente. Acho que queria que a gente estivesse numa mesa, assim, comendo alguma coisa, né? Podendo refletir sobre tantas questões. Acho que a gente passou por muitas coisas e que todas elas são, de certa forma, falar sobre o que é alta gastronomia, porque isso é o que é, né, a gastronomia que a gente constrói todos os dias aqui, cada pessoa é a sua maneira. E só acho que se eu puder deixar uma dica, acho que para todo mundo, assim, para a gente conseguir construir em rede, para a gente buscar muita referência, estudar muito, ler muito, todo mundo, de todos os lugares, e aí sim entender quais são os pontos que a gente quer seguir, que a gente quer mudar, que a gente quer trazer junto, e sempre pensar no coletivo, assim, como é que a gente vem com todo mundo. Não vou sozinho, eu venho trazendo todo mundo e a gente vai longe, vai junto, né? Acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo, falar que Prato Firmeza Preto está chegando aí, já chegou nesse momento que está indo para o ar, provavelmente. Então, acompanhe a gente, Prato Firmeza, nas redes sociais, Guilherme S. Petro nas redes sociais também, e acho que vamos sempre manter essa vontade mesmo de buscar nossas raízes lá atrás, nossas referências, o que nossos antepassados, nossos avós, nossos pais estão fazendo para a gente poder construir também, pensando lá na frente, o que a gente quer deixar para o futuro. Acho que a gente está construindo isso hoje de uma forma muito bonita. Muito bom. Muito obrigada, Guilherme. Paty? Bom, queria agradecer também esse encontro maravilhoso, super potente.
Agradecer também, enquanto curadora de gastronomia da Feira Preta e da Casa Preta Hub. É muito lindo ter a oportunidade de fazer encontros como esse e todos os outros que a gente está fazendo para essa edição, para mostrar cada vez mais que existimos, que estamos aí no mercado, que tem profissional negro sim na gastronomia e em todas as outras áreas. É só procurar, é só, né, sair um pouquinho ali da sua zona de conforto. Eu sugiro também um encontro nosso físico, uma entrada lá na Larissa, um principal lá no Ícaro, e num outro dia a gente come na quebrada com o Guilherme e vai comer um docinho lá na Letícia e um cafezinho na minha casa. Muito obrigada, gente. Obrigada, Paty. Letícia. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Para mim, aqui, esse bate-papo com vocês foi enriquecedor. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje de extremos, né, como é importante a gente parar e se ouvir, né? Então, para mim foi muito enriquecedor ouvir o ponto de vista de cada um. E é isso, né? Eu acho que a gastronomia, ela tem essa função sempre de unir, né? Eu acho isso lindo, né? Acho isso maravilhoso. Então, muito obrigada. E estou aceitando o convite, Paty. Eu acho que também a gente pode fazer esse encontro, vai ser muito bom. E é isso. Beijão. Obrigada, Letícia. Quero... Então, eu queria agradecer, né? Desculpa qualquer coisa, porque minha timidez às vezes deixa eu falar um pouco mais rápido, um pouco embolado. É porque eu fico nervoso, sério mesmo. E assim, como a gente está falando com o povo preto, é uma coisa que eu falei numa live também. Eu peço, assim, o que eu posso falar é indicar que as pessoas que estão nessa área, que foi uma coisa que meu pai falou muito para mim, eu vejo agora eu falando isso pro meu filho, falando para amigos meus, assim, cara, estudem, se tem a possibilidade de estudar, de ler, de crescer intelectualmente, faça isso, porque o mundo que está aí fora não foi muito criado pra gente, né? Então a gente tem que, meu pai fala sempre isso, se você for numa entrevista de emprego e falar inglês, e o cara do teu lado branco falar inglês também, você perde sua vaga. Então você tem que falar alemão, você tem que falar... Então, eu falo para os meus funcionários muito isso, cara. Eu tento fazer toda semana aqui uma hora de leitura para eles, assim, de ver filmes sobre gastronomia, para tentar também abrir um pouco esse mundo deles, esse horizonte, que não é só a minha cozinha que existe, né? Existem outras e outras possibilidades. Então, o recado que eu posso deixar também é esse: estudem, se aperfeiçoem, porque o mundo que está aí não é pra gente. A gente tem que estar sendo o melhor que pode, assim, senão já era. Mais um beijo para todos. Obrigada, Ícaro. Bom, gente, eu, em nome da Feira Preta, aqui vou agradecer a todos vocês essa contribuição. Vocês são geniais. Eu acho, assim, a grande beleza que eu acho que a gente está vivendo nesse momento, apesar de todas as dificuldades do mundo, que a gente está atual, né, pandemia, tudo mais, esse momento ele está sendo muito importante, porque durante a pandemia eu tive o privilégio de encontrar pessoas pretas atuando na mesma área que eu, sabe? A Patrícia, acho que a única que eu conhecia aqui há muito tempo era a Patrícia. A Letícia eu já tinha tido um contato com ela o ano passado, quando eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, mas nunca tinha encontrado com o Guilherme. O Ícaro foi um presente que a pandemia trouxe, que a gente se uniu ali, a gente se aquilombou ali no Ilê, que está um pouco adormecido, mas ele existe, ele vai voltar. E eu falei isso na live de ontem com a Carmen e com a Priscila. Eu demorei uma vida para encontrar essas pessoas, né? Demorei uma vida para encontrar com vocês. E a gente passou a vida sozinho, né? Aquela coisa do preto único. A Patrícia, quando as pessoas falam, você tem que conhecer a Paty, vocês parecem irmãs. Porque é isso, né? A gente era as únicas. Então,
Meu grande agradecimento é esse. Ter encontrado vocês, e eu acho que quando a gente se encontra, e quando a gente se junta, e quando a gente vive esses momentos aqui, isso é de uma potência enorme, isso tem desdobramentos que a gente nem consegue calcular, sabe? Então, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por estarem juntos, muito obrigada por existirem. Obrigada, Feira Preta, também. A gente não faz mais assim, né? A gente faz assim, Wakanda. Wakanda Forever. Beijo. Beijo, gente.